Seguimos então com o nosso quadro Fala aí, professor, o nosso quadro em que você manda suas dúvidas, suas perguntas aqui para o professor Legênio Mirhan e às sextas o professor se aprofunda respondendo essas questões. Hoje a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo Maurício Tavares de Vasconcelos, ele que é de Aceguá, no Rio Grande do Sul, e o Maurício pergunta o seguinte, dos ataques contra a Palestina nos últimos 30 anos, excluindo o atual, qual foi o pior? E acho que o professor vai aproveitar então para nos dar um histórico de guerras que acontecem ali contra palestinos. Professor, vamos ao nosso quadro. Bom, especificamente ataques contra os palestinos pior do que esse não teve. Mas teve dois, eles matam palestino todos os dias. Nesses 76 anos, vai fazer agora em maio, que Israel existe, os estudiosos falam em 260 mil mortos. Então, se você dividir isso por 76 anos, você vai ver quantos por ano, dá para fazer quantos por mês, por dia, todo dia matam palestinos, né? Mas a pergunta do nosso Maurício aqui é no sentido de grandes matanças. Teve duas grandes matanças, 82 e 2008. 82 foi o massacre de Sabra e Shatila. Tem um Fala aí, professor, específico sobre esse assunto, né? Em torno de 4 mil palestinos foram massacrados, não por Israel especificamente, mas por libaneses de extrema-direita, apoiado por Israel, e Israel cercou os acampamentos e deu proteção para esse massacre. Era comandante, o Líbano estava ocupado por Israel. Em 82 eles invadiram o Líbano e só saíram de lá no ano 2000. 18 anos eles ocuparam uma grande parte do Líbano, né? Mas aí eles chegaram em Beirute, cercaram esse campo e autorizaram o massacre. 3 dias, 16, 17, 18 de setembro de 82, 4 mil mortos. O segundo começou dia 28 de dezembro de 2008 e vai até 20 de janeiro de 2009. Eu me lembro perfeitamente, um dos meus livros é o relato desse massacre, não é? Durou 20 e poucos dias. 4 mil palestinos foram assassinados. Aí por via aérea, não houve invasão, não é? Eu me lembro bem porque nós nos reunimos 28, 29, 30, final do ano, no Clube Homs em São Paulo, que é um clube árabe, e aí as entidades correram para organizar uma manifestação em janeiro. Nos primeiros dias nós fizemos na Paulista uma grande passeata, mas não, nada para Israel. Então eles mataram 4 mil. Agora, tem outros que não é Israel diretamente contra o palestino, mas é também, porque morrem palestinos. São as famosas 4 guerras que Israel fez contra os seus vizinhos árabes. Nos livros de história de Israel dizem que são 4 guerras que os árabes fizeram contra Israel. E Israel só se defendeu. Bom, cada um interpreta, é unânime no mundo que Israel é que faz. E a primeira e mais importante, que Israel chama de Guerra da Independência, foi quando eles proclamaram o Estado de Israel, 14 de maio de 1948, quando a ONU aprovou a partilha e falou, vocês ficam com 54%. A ONU dando terra para judeus imigrantes que a ONU não era dona daquelas terras. E eles pularam naquele momento de 54% para 70%. Tomaram 70% da Palestina. Esta guerra durou 270 dias e morreram, aí foi a guerra que mais morreu israelense, em torno de 7 mil, e palestinos e árabes 20 mil. Depois disso, eu vou falar rápido também, teve a guerra da crise do Suez em 1956, teve a famosa guerra dos 6 dias de 1967, essa morreram 15 mil árabes e mil israelenses só. E, por fim, a última guerra, que é a chamada Guerra do Yom Kippur, fez 50 anos agora, em outubro do ano passado. Essa aí morreram 15 mil árabes e também morreram 3 mil judeus. No total, 53 mil árabes e palestinos e 20 mil israelenses. Aí nós nos perguntamos, por que tudo isso? Quando isso vai
acabar.